Ela era professora, 40 anos, e ele simplesmente um aluno de 15. Hoje, esse menino de 15 anos se tornou um presidente e levou um tapa da primeira-dama em público. Você lembra desse vídeo? Será que essa história, se fosse contada de outra forma, seria um conto de fadas? Imagina um professor, 40 anos, 3 filhas, se envolver com uma aluna de 15 anos. Você chamaria de romance ou abuso? Agora vamos trocar os gêneros. Agora, ele, Emmanuel Macron, presidente da França. Brigitte, 40 anos, 3 filhos. Ex-professora dele. Um romance que começou escondido, porque ela era casada. E bem mais velha, ele só tinha 15 anos. Ele foi tirado às pressas da cidade, porque os pais tentou salvar a reputação da família. Ela foi tratada como Marte romântico. Como a vítima, não como a agressora. Se fosse um homem, tinha sido tratado de outra forma, mas como foi com ela, mas como foi com uma mulher, virou o caso de amor do século. E agora, pra piorar, tem um vídeo circulando dela dando tapa na cara dele. Se fosse um homem no lugar, estaria preso. Mas como foi uma mulher, virou um caso de romance do século. Agora, pra piorar, esse vídeo da primeira-dama dando um tapa na cara do presidente. É, um tapa na cara. Mas como é uma mulher batendo no homem, é só mais um meme. É o que eu digo pra vocês, senhores. Agressão seletiva, moral seletiva, a justiça é seletiva. O homem, aguentando tudo calado, virou comportamento padrão. Mas chegou a hora de falar. Isso não é amor. Isso é abuso. Macron é presidente da França e nem isso impediu de ser mais um homem silenciado pela romantização do abuso feminino. Sim, abuso feminino. Agora me responde aqui, senhores, quantos de vocês aqui já levou um tapa daquela desequilibrada no momento de raiva e ela ainda saiu de vítima? Até quando vocês vão aguentar calados? Gostou do conteúdo? Curte e compartilha. Manda para aquele amigo que tá precisando ouvir umas verdades. Não me segue? Bora seguir para mais. Pra você ver, né, velho? Pra você ver, né? Que até o próprio Macron, né? Que é o presidente da França, não escapou do feminismo diabólico da sua mulher, né? Até porque ele já começou errado, né? Já começou errado. Pegou uma mulher de 40 anos e com 3 filhos. E aí então se envolveu com ela e tal. Dessa polêmica aí. Ficou com ela. E chegou ao ponto, né? Dela dar um tapa na cara dele, né? Dar um tapa na cara dele. Entendeu, senhores? E aí é isso aí que dá, né? Você pegou a mulher que você mal conhece. Mal conhece, não sabe quem é, não sabe da origem dela, não sabe do. Não conferiu o currículo dela, quem ela é, com quem ela se envolveu. É isso que dá o manginismo de alguns homens. É por isso que alguns homens falam, né? Que a Red Pill é algo necessário para o homem de se desenvolver, crescer, estudar. Entendeu? Para você ficar imune desse tipo de mulher. Entendeu, senhores? Agora, se a agressão fosse ao contrário, porque não seria um conto de fadas, não seria, como ela falou aí, um conto de fadas, né? Do que a narradora aí tá falando. Não seria um conto de fadas, porque ele conheceu ela, eu acho que ele tinha uns 15 anos e ela tinha uns 40 anos e tinha uns, tinha uns 3 filhos. E ela é balzaca e mãe solteira. Agora vamos inverter as coisas, né? Se o homem conhecesse sua menina e ele tivesse 40 anos e ela tivesse 15 anos e ele tivesse 3 filhos, 40 anos, 3 filhos e ela com 15 anos e ela fosse a aluna dele e tivesse um caso, será que esse ia ser um romance digno de um conto de fadas? Como foi com Emmanuel Macron e com a sua esposa Balzaca, que essa esposa Balzaca aí acabou batendo na cara dele, dando um tapa na cara dele. Será que seria um conto de fadas? E ainda por cima,
A mulher que Macron se envolveu, que agora é a sua esposa, ela era casada. Ela é casada e eles tiveram que sair da cidade, né? Porque a vergonha foi muita. Eu até já ouvi falar disso, né, velho? Que pelo que eu ouvi dizer, ele teve que subir, os pais deles, né? Os pais de Macron tiveram que, como é que eu posso dizer? Eles tiveram que enviar Macron para morar em outra cidade. Mas só que anos depois eles se encontraram e reataram o romance. Macron é essa mulher aí, né? Que é a tal da primeira dama, que ele tá casado, né? Até hoje. E aí então eles se reencontraram, namoraram, casaram, né? Eu não sei se o Macron tem filhos com essa mulher aí. Eu acho que não, devido à idade, né? Porque a idade, até para isso pesa, né? Até para ter filhos, a idade da mulher, ela atrapalha. Porque quanto mais velha a mulher é, mais dificuldade ela tem de ter filhos. E não importa se ela faz tratamento ou se a medicina está avançada. Com tudo isso, fica mais difícil. E pode ser até que dê até errado. Dê até errado. Se ela quiser ter filhos ou não, né? Se ela fizer algum tratamento hormonal para ter filhos, aquela coisa toda e tal, pode ser que dê errado, como pode ser que dê certo. Depende da idade e de cada mulher. E a tal dessa mulher do Macron, ela foi dita como uma heroína romântica, né? Uma heroína romântica por casar com um homem mais novo, é aquela coisa e tal. Entendeu, senhores? Mas é assim. Se o tapa, ela deu um tapa na cara de Macron. Mas é como eu falei. E como a narradora falou aí. Se fosse o contrário, se Macron desse uma tapa na cara dela, será que as pessoas iriam falar, incentivar, ia dizer que Macron é um herói? É um herói? Será que ia falar mal dele? Será? Claro que ia falar, né? Porque assim, o pecado que é condenar o homem, que vai condenar o homem, não condena a mulher. A mesma lei que condena o homem não condena a mulher. Então, a lei para as mulheres, ela é cega. Mas para o homem, não. Para o homem, não. Entendeu? Porque o homem ele vai ser sempre visto como vilão. Como o patinho feio da família, como o patinho feio da sociedade. Enquanto a mulher é uma donzela em apuros, é uma donzela, é uma coitada, que qualquer coisa que ela faz, mesmo que seja para matar o homem de forma covarde e vil, vai ser vista como legítima defesa. Assim como uma vez, né, uma amiga falou que ela matou ele por legítima defesa. Aí eu falei assim, se tiver provas coerentes que ela matou por legítima defesa, tudo bem. Mas se não tiver e for comprovado que ela matou por covardia e por outros motivos, ela tem que ser presa por homicídio. Entendeu? Porque se fosse o homem, ia dizer logo que é feminicídio. Agora, me diga uma coisa, agora eu falo pra vocês aqui. Se matar, se uma mulher matar outra mulher, será que vai ser também chamado de feminicídio ou homicídio? Porque uma mulher que mata o homem, esse crime deveria ser chamado de hominicídio.
hominicídio. Entendeu, senhores? Então é isso aí, meu irmão, é isso aí, né? Mais uma hipocrisia feminina, né? Desvendada e desvendada com sucesso. Entendeu? Agora, isso aí que o Macron sofreu com a sua mulher, da sua mulher dar uma tapa na cara dele, isso virou meme. Mas se fosse o contrário, não ia virar um meme, ia ser caso de polícia. Ele poderia até perder o cargo político, mesmo ele tendo esse arcabouço de presidente, de político e aquela coisa toda. Com essa atitude dele, se ele tivesse batido na mulher, a sua vida política ia sofrer muito. Ia cair muito. Ia recair muito, entendeu? Cair muito, dizer melhor. Agora, como é mulher, né? Não vai sofrer nada, porque a sociedade, a lei, o Estado isenta a mulher de suas responsabilidades, do ônus da responsabilidade, do peso da responsabilidade. Porque a mulher, na sua maioria, ela quer o bônus da sociedade, do Estado, de tudo. Mas o ônus, o peso da performance, ela não quer ter. Ela não quer ter, porque mulher é uma criança. Mulher quer ter o bônus. Mas o ônus, ela não quer ter. E isso aí é uma hipocrisia que elas têm, né? Que elas têm. E se falar isso, elas até acham ruim falar sobre isso aí. Mas é como o vídeo falou aí, né? Que a justiça, ela é seletiva. Ela escolhe quem ela quer privilegiar. Ela escolhe quem ela quer privilegiar. Entendeu? Esse é o problema da justiça. Não só do Brasil, mas do mundo todo. Da França, da Alemanha. De todos os lugares do mundo são assim. Entendeu, senhores? Alguns lugares não são tanto, mas a maioria é assim. A moral também é seletiva, a justiça é seletiva. A única justiça que não é seletiva é de Deus. E cada um vai plantar o que colhe. Independente se você é mulher, se você é homem, se você é velho, se você é novo. Você pode ser quem for. Se você plantar coisa boa ou coisa ruim, você vai colher. Independentemente do tempo que dure essa colheita, essa plantação, você vai colher. Tudo que você fizer aqui na terra, você vai colher. Até o dia da sua morte, você vai colher tudo isso que você plantou. Seja de bom ou seja de ruim. E o homem sofre calado. O homem sofre calado toda essa agressão. Esse é o problema de alguns homens. Eles sofrem calados, né? Sofrem calados e não falam com ninguém. E se falar com alguém, e se for denunciar isso na polícia ou até no Ministério Público, ele vai ser motivo de chacota. Mas se fosse ao contrário, se fosse uma mulher que fosse agredida, ela ia ser acolhida, ela ia ser recebida. Mesmo se ela falasse uma mentira, ela ia ser bem tratada. Mas como é um homem, o homem pode apresentar as provas que for. Ele mesmo assim vai ser taxado de idiota, de otário. Vai ser taxado de palhaço. Pela polícia, pelo Estado, por todos. Por tudo e por todos. Essa é a dura verdade dos fatos. Eu mesmo, antes de conhecer Red Pill, eu já sofri agressão feminina e não revidei. Não revidei. Mas se eu tivesse revidado, talvez a história seria diferente. Entendeu? Eu saí como um apanhado, né? Eu saí como o saco de pancada na época.
Eu não sei se hoje em dia, se isso acontecesse hoje em dia comigo, eu iria revidar. Mas se eu revidasse, ia aparecer meio mundo de cavaleiro branco, manginas, cavaleiros brancos para tentar salvar a deusa Hera. A deusa Hera, a vítima, sendo que ela que provocou tudo isso. Entendeu? O homem, ele tem que se unir. O homem tem que se unir. Independentemente se ele é ateu, se ele é cristão, se ele é candomblessista, se ele é o cacete aquado, não sei. Homens têm que se unir. Homens têm que ser como as mulheres. Entendeu? Eles têm que se unir. Não tem que ficar de briguinha. Não tem que ficar de mimimi com o outro. Independente se for cristão ou não, se for ateu ou não, o homem tem que se unir. Porque o homem de forma individual, sem se unir, ele é forte. Se eles se juntarem, formarem forças, vão ser mais fortes ainda. Então é isso, meus irmãos. É isso aí. Não seja como Macron que vocês viram aí no vídeo. Eu acabei reagindo a isso aí porque eu achei muito revoltante o que a mulher fez com ele. Porque assim, ela tem que levantar as mãos e dizer graças a Deus por um cara novo, jovem, me comer, me aceitar com 3 filhos. E Macron, quer dizer, graças a Deus não, né? Que infelizmente o Macron, ele foi errado, né? Ele foi errado, porque pegou uma mulher mais velha, casada, com três filhos. Foi uma vergonha da família. Tiveram que separar os dois, né? Ou então botaram ele pra fugir, entendeu? Mas é isso, meus irmãos, é isso aí, entendeu? Agora eu te digo uma coisa, meu irmão. Se fosse você aceitaria que sua mulher desse uma tapa na tua cara? Independentemente de quem seja, você aceitaria? Porque eu não aceitaria. Também eu não iria descontar, pagar o mal com o mal, né? Mas porém, eu iria me separar. Eu não aceitaria ser saco de pancada de mulher nenhuma. Eu não aceito ser saco de pancada de homem. Imagine de mulher. Entendeu? Então, meus irmãos, viu? Um abraço aí. Que Deus abençoe a cada um de vocês e rede nelas.